Pessoal, oficialmente, então, boa tarde a todos. O Alessandro disse que eu sou o anfitrião da sala, em função do link do Meet ser da minha sala, e vocês estão compartilhando o mesmo link, mas eu quero que todos se sintam acolhidos, confortáveis, para contribuir, para pensar, para refletir juntos nessa organização de um encontro um pouco diferente, né, no momento da gente compartilhar uma prática, boas práticas que a gente vivenciou nesse intercâmbio e apresentar para vocês o nosso projeto de implementação e fazer com que vocês também pensem fora da caixinha, pensem diferentes, diante do que a gente vai mostrar, diante dos nossos problemas, que, né, nós lá pensamos essas soluções, também vivenciando uma experiência diferente por meio das ações que o Chile já desenvolvem junto com os professores nas suas escolas, que seja um momento também que vocês possam refletir na realidade de vocês, nos desafios de vocês, e talvez também possam implementar algumas ações como essas, por exemplo, dentro da escola de vocês. Então, antes de tudo, eu sou o Diogo, sou diretor-geral de uma escola de porte grande aqui do município de Rolândia, uma escola em tempo integral, mas que também atende o noturno com EJA, em torno de 1.200 estudantes, uma escola do núcleo de Londrina, no município pequeno, do lado de Londrina, no município de Rolândia, atuando na direção dessa escola já há 5 anos. Vou chamar meu colega Alessandro para se apresentar também para os meus cursistas, e aí a gente começa, Alessandro, pode ser? Sim, boa tarde, Diogo. Boa tarde aos colegas, aos cursistas que pertencem à minha turma, aos seus cursistas, né? É uma honra poder estar aqui com vocês hoje e compartilhar esse espaço e falar um pouquinho sobre uma experiência maravilhosa de trabalho que tivemos. Para quem não me conhece, meu nome é Alessandro, eu sou do município de Jandaia do Sul, a gente pertence ao núcleo regional de Apucarana. A escola na qual dirijo tem 335 alunos, regular, e estou na direção, esse ano completo 27. São 27 anos à frente da gestão escolar, 18 aqui pelo Colégio Unidade Polo, e 9 anos de um outro município, colégio chamado Tomé de Souza, é o município, um dos menores municípios do Paraná, que é Novo Itacolomi, tem 2.900 habitantes, e lá eles brincam que diz que lá os cargos mais importantes é o padre, o diretor da escola e o prefeito, né? Escola pequenininha, então, muito feliz de poder estar contigo, Diogo, nós que estivemos juntos, compartilhando 2 semanas de momentos que tenho certeza que mudaram a nossa forma de pensar com relação à gestão. E faremos o possível para que seja um encontro prazeroso para todos os cursistas que estão hoje nas nossas turmas. E aí eu passo a palavra para você, Diogo, para que a gente possa dar o início. O Diogo travou aqui na minha tela, não sei se ele travou na reunião. Dias de frio, sabe que a internet não colabora, né? Será que o Diogo travou só para mim ou para vocês também? Tá travado. Gelou. Acho que ele vai voltar. Precisamos de Starlink nas escolas, urgente. Em breve. Um futuro não muito distante. Deixa o Diogo voltar, né? Vamos aguardar um pouquinho. Ele que é o anfitrião. Se ele não conseguir, eu compartilho aqui o começo.
Eu acho difícil começar sem ele, né? Vamos aguardar e ver se ele volta. Vou mandar aqui uma mensagem para ele. Falei para ele assim que quem sabe faz ao vivo. Dupla sertaneja é assim mesmo. Às vezes o som atrapalha. Só vou aguardar mais uns minutinhos para ele entrar. Ele me disse que já retorna, então vamos. Então, até para que a gente não fique com o tempo muito alongado do encontro, né? Eu gosto muito de fazer os encontros dentro do tempo, tendo em vista como nós, diretores, temos muitas atribuições. Então, eu dificilmente extrapolo minha gestão de tempo. Então, eu vou começar, assim que o Diogo voltar, aí eu passo a palavra para ele. Então, hoje, na presença dos cursistas do professor Alessandro e do professor Diogo, dia 23/6/2023, na turma de terça-feira, às 15 horas, com o tema Liderança Pedagógica do Intercâmbio à Prática na Escola. Então, é o nosso penúltimo encontro. Terça-feira que vem, para as duas turmas, temos a apresentação das implementações. Não sei como o professor Diogo fará dele, mas a minha será na roleta. Tá? Então, preciso que os 10 estejam já logo no início, para que a gente possa fazer o sorteio da ordem das apresentações da implementação. O objetivo nosso de hoje, eu gostaria que a professora Denise pudesse fazer a leitura. Só um segundinho, por favor. Tem duas Denises. Qual Denise que você quer, professor? A Denise Tobias. Esse aqui presente. Boa tarde a todos. Então, o objetivo de hoje é o seguinte, é conhecer os projetos integradores desenvolvidos a partir de aprendizagens construídas
durante o intercâmbio formativo no Chile, destacando suas contribuições para o fortalecimento da liderança pedagógica e sua implementação nas escolas. Isso. Então, diferente do que algumas pessoas pensam, né, não foi um momento de passeio, né? Obviamente que nós tivemos alguns momentos de descontração, mas a nossa média diária de estudos eram quase 10 horas todos os dias, com os docentes da Universidade Diego Portales, na qual fez a parceria com o governo do estado do Paraná, e que norteou todo o trabalho que nós tínhamos que realizar lá, porque a gente já sabia que no retorno ao Brasil, nós teríamos que fazer a implementação, escolher um tema e trabalhar sobre ele. E é isso que, no momento daqui do encontro, tanto eu quanto o Diogo faremos para vocês. Emerson, para início de conversa. Quando falamos em liderança pedagógica, estamos falando de quem? Do diretor ou das decisões que impactam diretamente a aprendizagem? Denise Cristina, a outra Denise. Vamos acessar lá. Quando falamos em liderança pedagógica, estamos falando de quem? Do diretor ou das decisões que impactam diretamente da aprendizagem? Na sua visão, como você responderia essa questão? Eu entendo que é o coletivo, que são as decisões, né? Eu entendo assim, porque o diretor, nós temos uma visão de escola que muitas vezes ela está muito fechada naquele nosso ideal. E eu gosto de, assim, falo, né, uma imagem que eu tenho de discutir, porque às vezes as decisões, elas ficam bem mais práticas. Isso. Carlos, você concorda com o que a Denise disse? Eu penso parecido, né? São as decisões, considerando, obviamente, juntamente, as decisões do diretor. Então, se essas decisões forem coerentes, se essas decisões forem, que tenham sustentação e consigam ser implementadas, consigam fazer os encaminhamentos que levem ao objetivo principal de aprendizagem, beleza? Então, essas decisões impactam tanto positivamente, né, se forem decisões coerentes, mas podem impactar negativamente se elas forem mal pensadas ou mal planejadas e executadas. Isso, obrigado, professor Carlos, professora Denise, pela contribuição. Diogo, conseguiu retornar para a reunião? Estou tentando pegar a internet do vizinho para funcionar no computador. Ainda não. Eu estou tocando o barco aqui. Pelo 4. Até que você consiga resolver isso. Tranquilo, ainda bem que hoje está com você. O professor, meu tutor, Luiz Marcelo, né, do núcleo de Loanda, está presente na reunião. Professor, gostaria de fazer algum comentário? Só está como ouvinte. Brevemente, eu quero desejar boa tarde a todos e todas, pedir desculpas pelo atraso aqui no acesso, eu estava assistindo um outro encontro, um outro compartilhamento, dizer que eu quero desfrutar bastante dessa apresentação do projeto integrador de hoje e desejar um bom trabalho, que vocês possam aproveitar ao máximo que os professores que vão conduzir, né, os professores formadores têm a oferecer. Então, professor, eu acabei dominando aqui o setor, porque até que o professor Diogo restabeleça a conexão, para a gente não ficar muito com o tempo apertado, né? Todos os diretores aqui devem ter outros compromissos depois, para a gente conseguir terminar dentro do prazo que foi estabelecido, tá bem? Perfeito.
Assim que você quiser, Diogo, retornar, você só me chama aqui que eu fecho meu microfone. Eu quero convidar vocês a assistir uma mensagem da professora Ruth Arce Jara, que foi a responsável por todo esse trabalho entre os diretores brasileiros e a Universidade Chilena, que recebeu muito bem nós, diretores. Todos nós tivemos uma acolhida lá, e eu achei, assim, que foi perfeito a forma como ela conduziu. Ela esteve em Foz do Iguaçu, naquele seminário dos diretores, mas só quem estava para ir para o Chile que acabou participando da reunião, né? Ela falou brevemente lá para nós, na assembleia. O vídeo, ele demora em torno de 3 minutos e meio a 4, e eu gostaria de apresentar para vocês a mensagem. Eu vou só mudar de aba, porque vai aparecer a legenda em português, para que não atrapalhe a compreensão de todos. Todas, quiero enviar un tremendo saludo para todos aquellos que forman parte. Travou. Quiero enviar un tremendo saludo para todos aquellos que forman parte de la Secretaría de Educación del Estado de Paraná y obviamente a todos los directores y directoras de las escuelas del Estado. Me pidieron que les enviara un saludo a propósito de una actividad que van a realizar, y creo que este es el momento interesantísimo para poder recordar en cierto sentido la experiencia vivida en el curso de Gestión y Liderazgo del Aprendizaje, o liderazgo pedagógico, como también se dice. Creo que todos los momentos que vivimos fueron momentos muy interesantes para ustedes desde la perspectiva de la formación y para nosotros desde la perspectiva del conocimiento de otro sistema educativo. Consideramos que la experiencia de los módulos respecto de los contenidos de evaluación docente, de desarrollo profesional docente, de gestión y liderazgo pedagógico, y el haber finalizado con el proyecto integrador nos permitió tener una mirada muy amplia y muy actualizada respecto de los desafíos educativos que no solamente se traducen en una prueba en un momento determinado, sino que se van traduciendo gradualmente en buenas experiencias profesionales a lo largo del tiempo. Los directores que vivieron la experiencia han salido fortalecidos en sus competencias profesionales, y esas competencias profesionales van a poder favorecer a sus escuelas, a sus núcleos, a sus equipos de trabajo, y eso es un tremendo valor para cualquier formación. Me parece que estamos en un punto de inflexión muy interesante en el momento en el cual se empiecen a aplicar justamente esos conocimientos, y los proyectos que ustedes realizaron y que los analizamos en una experiencia hace unos poquitos días atrás, les puedan ir diciendo a ustedes que las ideas que están en sus cuadernos se van transformando en realidad. Este proceso ha tenido un tremendo valor y queremos relevarlo y queremos seguir acompañándolos en esta actividad, y esperamos que todas las instancias que tengan durante el año les permitan decir: yo tengo una estrategia, yo aprendí esto, yo aprendí que podía aplicar esto y que podía modificar algunas de las prácticas que hay en mi escuela. Estoy inmensamente feliz de volver a ser parte del trabajo que ustedes realizan. No importa que sea a la distancia, igualmente es tremendamente valioso, y creo que es importante que todos aquellos que tuvieron la formación puedan demostrar esa capacidad de trabajo colaborativo para poder buscar a otros directores de sus entornos más cercanos para poder difundir el conocimiento.
El conocimiento no tiene valor si se queda en un cuaderno. El conocimiento es valioso cuando también favorece a otros. Así es que desde Chile, desde un Santiago muy frío, les envío todo mi cariño y todo mi deseo de seguir colaborando con los desafíos que tiene el Estado para estos procesos. Saludos y nos veremos prontamente, ya sea de manera presencial o de manera online. No importa cómo sea, igual va a ser valioso. Un tremendo abrazo para todos. Atenção, aposentado ou Foi um momento especial poder compartilhar 2 semanas junto com o pessoal da Universidade Diego Portales, cuja reitora é brasileira, casado com chileno, né? Não é a professora Ruth. A professora Ruth, ela era responsável, né, pedagogicamente da universidade, e foi um prazer conhecê-la, porque é uma pessoa de uma bagagem muito grande, falando-se da reestruturação que o Chile teve e que nós falaremos um pouquinho adiante. Diogo. Voltei. Tudo certo aí? Tudo certo, tô com a internet do vizinho. Desde que não caia também, tá fechando o tempo aqui em Rolândia, acho que vai cair uma tempestade, aparentemente. Mas é como você disse, né, foi um momento muito valioso estar no Chile, as 2 semanas, muito intensa, né, passamos pelos processos, além de sala de aula, desenvolvimento de projetos, mas acho que a grande essência foi repensar o desenvolvimento do professor, né, ver no Chile como eles organizam esse desenvolvimento do professor, pedagogicamente, administrativamente, como é que o Chile dá suporte para as escolas, para as gestões, para as direções, para que aconteça de fato o desenvolvimento do professor. A gente percebeu essas estratégias e a todo momento refletindo de que forma que a gente poderia implementar isso nas nossas escolas. Não de uma forma tão grandiosa como o Chile organiza, né, o seu país, porque lá todas as escolas seguem essa estrutura de desenvolvimento e avaliação do professor, mas pensando localmente, né, nas nossas escolas, nas nossas realidades e tentando desenvolver lá, então, um protótipo, para que, então, a gente pudesse voltar para as nossas escolas e fazer as nossas implementações. E aí surgem os nossos projetos, né, Alessandro? Com que a gente começou a pensar em grupo, lá nas nossas salas, para, então, chegar agora nas nossas escolas e fazermos também as nossas implementações. Depois, voltando do Chile, nós também passamos pelos processos de mentoria, né, onde nós também tínhamos ali uma reunião junto com o professor mentor da universidade, que ia adequando, né, a nossa proposta de trabalho junto com o módulo que foi desenvolvido na Academia do Chile. O intercâmbio, então, basicamente lá, pode ir daí, Bonner. Eu só queria compartilhar, né, com os colegas que, baseado nisso, né, pegando um gancho no que o professor Diogo disse, a gente tem 2 questões norteadoras que nós iremos responder e que vocês deverão já ir pensando para a realidade de cada um, porque em um momento vocês vão precisar escrever sobre isso lá no portfólio, né? É talvez a última atividade, né, dessa primeira jornada. E eu quero começar respondendo o que fez sentido para a minha escola. Quando eu cheguei no Chile, sinceramente, eu não esperava que o que acontecesse lá fosse mudar significativamente a minha forma de pensar gestão. Como que um país organizado como eles, com tantas propostas boas para a educação, o que faria sentido para mim, uma escola pequena, com muitos problemas socioemocionais, com uma mescla de professores entre efetivos e PSS, professores com grande tempo já de carreira, com professores iniciantes, e aí o tema do nosso grupo, primeiramente, era voltado para o ensino da matemática nos 9º anos. Mas eu
adaptei para a minha realidade aqui, que era a prática docente, não só para aluno, para professores que atuam no 9º ano, e sim para todos os docentes. E a partir do momento que o projeto ia sendo desenvolvido, as ideias iam surgindo, mas o que mais esbarrava era com qual equipe eu vou conseguir fazer tudo isso. Porque eles têm pouca estrutura física, mas eles têm muita estrutura humana. E é isso que faz com que eles consigam ter bons resultados. E eu queria que você, Diogo, já que eu respondi a primeira questão, né, que você respondesse para os nossos cursistas que estão aqui presentes, como que você conseguiu, como que você vai tentar transformar o seu projeto numa ação concreta aí na sua escola em Rolândia? Eu acho que a grande essência do que a gente viu lá é pensar no desenvolvimento do professor. Eu já trabalho com formação docente há algum tempo, eu sou pesquisador na área, tanto o mestrado quanto o doutorado é na área de ensino e na formação de professor. Então, quando eu fui para lá e reconheci, eu já utilizei parte do meu material da pesquisa da tese, foi com material chileno. Só que eu nunca imaginava que eu ia para lá, ia me deparar com essa realidade, olha que coisa. E aí, quando eu fui para lá e vi de fato como essas escolas se organizam e como os professores olham para o desenvolvimento da prática do professor, observam a formação em serviço, que é um pouco distante da percepção que os brasileiros, né, que os professores têm, eu também me vi numa realidade totalmente diferente. E a ideia agora, vendo lá, né, como é a organização do Chile, e pensando na organização aqui da escola a qual eu estou, a ideia é pensar ainda no desenvolvimento do professor, né, pensando nesse desenvolvimento em serviço, tentando adequar os espaços da escola, o tempo da escola, no sentido de pensar as trocas entre os professores, proporcionar meios para que eles possam trocar, possam aprender entre eles, mas de uma forma mais organizada com o que a gente tem até então. E aí os detalhes daqui a pouquinho no projeto, mas em essência é isso. Algum de vocês quer fazer alguma interação? A gente tem 1 minutinho para isso. Estou cronometrando o tempo aqui, tá, Diogo? Para que a gente possa cumprir com o prazo. Perfeito. Então, dando sequência, né, todo mundo, quando a gente foi, né, participou de todo o processo, até nós mesmos que fomos escolhidos, gostaríamos de saber do porquê. Por que o Chile? Eu gostaria de, antes da gente fazer a interação do porquê, alguém imagina do porquê o Chile, não? Vocês estão muito quietos, senão vai ficar só eu e o Diogo falando aqui. Eles estão com Tem vergonha. um excelente resultado nas avaliações, né? Eles são sempre referência quando a gente vai ver leitura, vai ver escrita, desenvolvimento. É isso mesmo, Regiane. Essa é minha, viu, Alessandro? Essa não é sua, você viu? Sim, mas quando a gente começa a aprofundar os estudos sobre eles, aí a gente começa a entender por que lá foi o lugar escolhido. Porque não é só o desenvolvimento docente, é o desenvolvimento da gestão. E, assim, eu gostei muito que lá as direções foquem apenas no pedagógico, não tem o financeiro para eles, né? Então, é muito mais fácil. Assim, nós estamos aqui hoje em 22 gestores. Tira a parte financeira e fique só com o pedagógico. Será que aliviaria para a gente buscar melhores resultados? É só para vocês refletirem. Mas, Diogo, se você quiser falar um pouquinho do porquê que é o Chile.
Tá certo. O Chile faz uma consideração a itens importantes quando a gente pensa, então, no desenvolvimento do professor, né? O PISA, ele faz consideração ao PISA, avalia, então, domínios importantes como leitura, matemática e ciências, né? Aquelas grandes compreensões de habilidade, de resolução de problemas, de letramento e de competência, algo que acaba sendo até que pioneiro, né? Quando a gente pensa nessa proposta qual o Chile tem. O foco do desenvolvimento do professor, o Chile, desde 2004, de agosto de 2004, na verdade, ele constrói uma proposta ao longo de um processo de negociação com o sindicato, junto aos professores e o Ministério de Educação do Chile, durante o qual eles pensam essas políticas públicas e que não sejam só políticas momentâneas, mas que sejam políticas públicas a longo prazo, né, pensando em ações que não vão ser refletidas só no momento político qual estão, mas pensando em processo, né? E a gente sabe que os processos, eles podem demorar, e então eles não estão muito preocupados com esse mostrar rápido dos resultados, mas eles estão muito mais preocupados em pensar no processo do que somente olhar para o resultado. Além disso, eles olham para a avaliação docente por meio de um processo que eles chamam lá, né, de uma avaliação baseada em um marco do bom ensino, que foi desenvolvido por um centro de aperfeiçoamento de experimentação e investigação pedagógica de 2003, e que se realiza essa avaliação dos professores a cada 4 anos. Os professores têm uma boa percepção dessa avaliação, em sua maioria, percebem que essa avaliação do trabalho do professor, que impacta no desenvolvimento da carreira também financeira do professor, mas que também tem grande impacto no desenvolvimento das suas aulas, das suas propostas pedagógicas. Então, a avaliação começa a fazer sentido também para o professor, porque ele começa a repensar o seu modo de dar a aula, né, de desenvolver, de planejar essa aula. Esse marco estabelece 4 domínios importantes, que é a preparação para o ensino, a criação de um ambiente propício para a aprendizagem, que seria a sala de aula, as responsabilidades profissionais do professor para com o ensino e para com a aprendizagem, pensando em todos os estudantes, e também 20 parâmetros diversificados para determinar níveis de desempenho e também para orientar o processo de avaliação. E aí, a ideia é que, de alguma forma, tenha coletas das evidências de tudo isso que eles compreendem que é importante para a avaliação do professor. Entre esses instrumentos tem o portfólio, que é o planejamento e a implementação de uma unidade, né, de uma aula. Essa aula também ela vai ser filmada num dia, numa sala, numa turma, qual é combinado junto a esse professor. Vai ter um momento de autoavaliação, de discussão desse planejamento e dessa aula, vai ter uma entrevista com esse avaliador é um par, também é um professor, e também alguém de referência, né, um superior hierárquico da mesma escola, para pensar nessa aula em que ele vai olhar para o professor. Então, existe um processo para olhar a avaliação desse professor, que acontece a cada 4 anos, diante desses elementos que podem gerar evidências em relação ao trabalho do professor, e que vai ajudar a subir de nível na carreira também. Professor Emerson, o senhor levantou a mão? Eu acho que eu li alguma coisa há uns 20 anos atrás, mais ou menos, que o Chile inverteu a pirâmide. Não sei se ainda é dessa maneira ou não. Eles pegaram antigamente, como é no Brasil hoje, quem ganhava mais eram os professores universitários e coisa, e eles inverteram, fazendo com que quem ganhasse mais lá fossem os professores iniciais do pré-escola e coisa, e ao contrário. Não sei se ainda continua, é uma curiosidade que eu teria perguntar, não sei se eles comentaram alguma coisa lá com vocês, mas eu li há muito tempo atrás, acredito que uns 20 anos, que eles tinham os índices baixos lá e inverteram essa pirâmide e melhoraram muito a qualidade do ensino no Chile. Não sei se eu e o Diogo, nós ficamos em turmas separadas, né, mas na turma que eu estava, a questão de remuneração foi dito bem pouco para nós, mas o que eles têm de diferencial lá mesmo é a valorização do professor. E vou citar só um item. Lá, um professor não trabalha em mais do que 2 escolas. E isso cria vínculo, né? A grande maioria deles
estabelece um vínculo com aquela determinada escola, então, assim, muito raramente um determinado professor vai trabalhar em outro lugar. Acho que isso faz com que a pessoa participe daquela proposta da instituição. Eles também têm uma outra situação, que são as reuniões semanais, parando todas as escolas para discutir os problemas de aprendizagem dos estudantes, que eles focam muito nisso, no ensino e aprendizagem. E eu fiquei muito, muito feliz com o que eu vi lá, porque eles tiveram que realmente reestruturar tudo são 20 anos, né, desse novo plano, 22, né, porque foi em 2004, e eles estão conseguindo colher os frutos agora. Então, olha quanto tempo que teve que movimentar toda uma rede, né, porque lá tem o sindicato, e a gente quase não ouve, assim, na boca dos professores, a palavra MEC, né, que é o nosso Ministério da Educação, mas Miniduc, lá no Chile, que é o Ministério da Educação chilena, cara, eles falam com gosto, assim, das diretrizes que o Ministério, e quando a gente estava lá, houve uma eleição, né, o Chile estava trocando o comando, né, presidenciável, e eles estavam muito preocupados com as novas diretrizes que poderiam ser um retrocesso na educação chilena. Professor Carlos. Emerson e Alessandro, sobre a remuneração, das informações que eu tenho, não difere muito da nossa em termos de valores, pelos dados que nós levantamos, né, oportunamente. E em relação à questão do Ministério, que o Alessandro cita, o que a gente percebe é que eles têm uma participação muito mais ativa nessas decisões, né, até pela extensão do país, não sei se seriam os fatores, mas as escolas participam mais ativamente. Para nós aqui, quando se fala em Ministério da Educação, parece que é algo muito distante, né? E parece que nós não estamos diretamente envolvidos nas decisões, pelo menos é uma percepção que eu tenho. E ainda em relação à formação dos professores, também existe ali uma situação de níveis, né? Onde eles são frequentemente avaliados para poder subir, entre aspas, esses níveis, como se fosse o nosso caso aqui. É isso, Alessandro e Diogo? Isso, a cada 4 anos, essa avaliação com aqueles itens que eu citei, em que é possível o professor subir de nível, e aí essa subida de nível vai engrandecer o salário do professor em mais ou menos $300, que ele vai ter um aporte no salário dele. E pode ser que até o professor não tenha uma avaliação tão favorável, em que ele volte para a universidade, se eu não estou errado, era no sábado, né, Alessandro, para ter a aula, e com aulas mais voltadas à área da didática, pensando nas práticas de ensino desse professor, em função da avaliação. Ele tem os níveis, né, os níveis, e nesses níveis tem aquele que, se ele estiver abaixo do desejável, ele vai fazer isso que o Diogo acabou de dizer, como se fosse uma tentativa, novamente, para alcançar bons resultados, mas se por 2 momentos seguidos ele não conseguir melhorar, esse profissional ele é desligado, ele não vai mais continuar na educação, né? E o Chile, não sei como que eles conseguiram, né? Mas licenciatura e pedagogia não tem EAD mais, somente presencial. Eles fecharam todas as universidades que ofereciam pedagogia de maneira EAD, e o curso de pedagogia é com 5 anos, e ao final o professor, o acadêmico, precisa fazer uma prova que tenha a proficiência que o Ministério quer, porque senão ele continua lá retido até que ele consiga atingir a meta.
E o detalhe importante disso que o Alessandro falou é que esse tempo todo que ele passa na faculdade, 30% da carga horária do curso é dentro da escola. Né? Nessa ideia do estágio que a gente tem aqui, né, no Brasil, que a gente recebe, né, os professores em formação, ainda na faculdade, nas nossas escolas, lá é um tempo muito maior que eles acabam tendo que passar na escola, nessa ideia do estágio ao longo da formação, 30% dessa carga horária. E eles falam muito, assim, a ideia da teoria com a prática, né, Alessandro, no sentido de que na faculdade eu estou me deparando com a teoria e eu preciso vivenciar a escola na prática para que depois de formado eu consiga fazer, então, as aulas, né, tanto o planejamento quanto o desenvolvimento das aulas, das estratégias de ensino. Está claro para todo mundo do porquê o Chile? Podemos dar sequência? Professor Luiz Marcelo, alguma pergunta com relação a este tema? Não, professor, estou bastante curioso para conhecer mais aí da apresentação, mas por enquanto compreendido bem. Então agora, pessoal, nós chegamos aí no momento de socializar com vocês, né, o projeto integrador, tanto meu quanto do Diogo. Gostaria de deixar que o Diogo, anfitrião, possa apresentar o projeto dele. A gente tem 30 minutos para isso, né, entre 30 e 40, então existem algumas turmas que tem até 4 pessoas para apresentar. Aqui a gente tem só nós dois, e eu não sei se tem mais alguém além do Carlos, que foi na primeira turma para o Chile, aqui na sala, né? Não sei se tem mais algum de vocês, mas eu acho que é um momento especial para nós. Confesso que estou um pouco nervoso de apresentar para vocês o meu trabalho, até porque o resultado final eu ainda não tenho, né? Somente acho que no final do ano letivo que eu vou conseguir apresentar com mais tranquilidade para o grupo. Agora, com você, Diogo. Eu marco seu tempo. Até porque isso... Obrigado, Alessandro. Vou ser bem breve e objetivo. Até porque essa apresentação que a gente montou para vocês, ela ainda está recebendo os feedbacks do pessoal da mentoria e da professora Ruth, por exemplo, que é quem deu feedback no nosso protótipo e no nosso projeto. Então, ele ainda está em construção, em análise da Universidade, né, do Chile, tanto a professora Ruth, quanto o grupo, quanto os mentores que nós tivemos lá durante o curso e das mentorias que nós tivemos depois no formato remoto, né, via Meeting, para ajustar aquilo que o grupo de professores do Chile, da universidade, reconhecem como é importante que a gente ainda faça a implementação dentro dos nossos projetos. Os projetos lá na Universidade Chilena, eles foram pensados de forma coletiva. Então, nós estávamos lá numa mesa de 5, 6 diretores, cursistas aqui, né, do nosso estado, que foram até lá, de diferentes escolas, de diferentes realidades. Na mesma mesa estávamos diretores da escola em tempo integral, tínhamos diretores de cívico, tínhamos diretores de educação profissional, diretores de EJA, e estávamos todos juntos pensando numa proposta muito parecida ou próxima, que é essa, por exemplo, do meu grupo, e aí agora cada diretor, pensando na sua realidade, ajustando essa ideia inicial, para então fazer a implementação dentro das nossas escolas. Essa, então, apresentação, ela foi montada baseado nesse projeto que nós começamos a construir no Chile, com a ajuda dos professores mentores, e agora recebendo os feedbacks, então, desses professores também, para posteriormente ocorrer, de fato, a implementação. O meu projeto, então, se chama Comunidades de Aprendizagem Profissional. Lá no Chile, eles chamam isso de CAPS, pensando nas universidades brasileiras, aqui já é conhecido, né? O CAPS para nós é uma outra coisa, né, Regiane? A gente pensa o CAPS num outro centro de Mas referência. É pertinente. Que é extremamente necessário e ajudar demais, né? Mas lá eles têm uma outra percepção da palavra de CAPS. Essa comunidade de aprendizagem profissional que se estabelece na escola com um objetivo comum de desenvolvimento. A minha ideia, diferente das ideias dos integrantes do meu outro grupo, é pensar na formação docente em serviço. Então, lá naquele momento, na mesa do Chile, os outros 5 diretores da minha mesma mesa, saímos todos de lá com a ideia de pensar nessa CAPS, mas daí agora cada um adequando a sua própria realidade.
Então, esse, até então, é o título do projeto. Vou passar aqui para vocês. E aí, então, para lá, né, o que é extremamente importante quando a gente pensa no projeto é a gente pensar na realidade, porque ele nasce em função de um contexto da situação que nós estamos vivenciando, para então pensar numa intervenção. Para vocês entenderem, então, por que eu coloquei, que eu vejo esse problema como importante de pensar numa intervenção. Essa escola no qual eu estou na direção é um colégio que tem um grande apego emocional para mim, porque eu fui aluno dessa escola quando eu era da educação infantil, e depois eu volto para cá como direção, fui professor PSS, fui professor lá depois de concursado, e depois acabo voltando para a direção. É uma escola de porte grande, uma educação em tempo integral, do ensino fundamental, em torno de 400 alunos matriculados, e noturno, em torno de 550 alunos matriculados, com educação ensino regular, ensino médio, educação profissional e a EJA. Aqui eu tenho em torno de 100 professores, 7 pedagogas, são 3 por períodos, 28 servidores, entre agente 1 e 2, uma escola localizada numa região periférica, vulnerável, com questões bastante graves em relação a tráfico e comercialização, né, da droga em volta da escola, especialmente no período noturno. A maior parte dos meus professores é de vínculo PSS, eu acho que eu não tenho nem 15 concursados desse total de 100 professores, mas é uma escola que a gente percebe avançando nos índices de SAEB e também do IDEB. É um indicador, né, que a gente percebe, então, que algumas das ações que nós estamos desenvolvendo estão sendo positivas, olhando para os resultados que a escola tem. Dentre os maiores desafios, eu acredito que, assim como de todos nós, é a frequência escolar, em especial das turmas do noturno, a alta rotatividade dos professores e da equipe pedagógica. Isso é um problema para nós, especialmente quando a gente pensa no desenvolvimento do professor, né, igual o Alessandro colocou, que no Chile é uma realidade diferente, porque estão em uma menor quantidade de escolas, talvez não tenha essa rotatividade que a gente percebe aqui como muito grande. Então, o estar do mesmo professor na escola faz com que esse vínculo, tanto do desenvolvimento profissional desse professor, né, a condução com que a gestão dá para esse desenvolvimento do professor, seja diferente, porque é um professor de carreira que vai estar mais tempo na escola, diferente do nosso aqui, e do meu especialmente. A minha equipe pedagógica, normalmente, ela é trocada a cada ano, eu tenho 2 efetivas, o restante vão se trocando, isso também dificulta demais. E eu acho que o meu principal problema é a resistência dos professores acerca da formação em serviço. E a ideia de ressignificar essa aprendizagem da formação em serviço na sua própria prática pedagógica. Porque o que a gente percebe? Que boa parte dos nossos professores, quando eles fazem qualquer tipo de curso, seja os formadores oferecidos pela nossa rede, ou seja cursos de pós-graduação, lato sensu, scripto sensu, ou qualquer que ela seja, a gente percebe, por meio das observações de sala de aula, que pouca dessas ações acabam chegando na sala de aula. Infelizmente, a gente ainda acaba percebendo muitas aulas onde o professor está como centro dessa aula, no quadro, fazendo referência ao Educatron, e os alunos escutando, sem de fato um planejamento daquela aula, com que a gente gostaria que ela tivesse. Eu acho que isso fica mais evidente por meio da observação de sala de aula com o que a gente faz hoje. Então, essa é a centralidade, pensar no desenvolvimento do professor em função desse cenário que eu tenho na escola. E aí, então, vem a problematização. Então, o meu problema é o baixo alinhamento pedagógico entre os professores, porque se vêem muito pouco, e olha que eu sou ainda uma escola em tempo integral, em que toda terça-feira, a última hora atividade do período da tarde é a reunião de fluxo, onde eu tenho os professores do ensino em tempo integral juntos, né, pensando na escola. A resistência acerca da formação em serviço e a alta rotatividade docente faz com que as práticas de ensino se estabeleçam de forma isolada, acarretando a fragmentação dos conhecimentos escolares nessas ações de ensino, além da quebra da continuidade do trabalho pedagógico formativo da equipe gestora para com o professor, e assim existindo uma pouca cultura de colaboração entre os professores, como na ressignificação dos saberes docentes. Porque a ideia é fazer com que os professores pensem coletivamente nos problemas que são coletivos,
pensando nas intervenções possíveis diante da realidade das escolas, das turmas, e diante da possibilidade de intervenção daquele próprio professor. E aí, então, o desafio é organizar uma comunidade de aprendizagem, o que lá, então, se chama de CAPS, entre a equipe gestora e a equipe docente, fortalecendo uma cultura escolar colaborativa, focadas em reflexão de prática docente, planejamento conjunto e colaborativo, criando canais de diálogo e de evidências de aprendizagem do estudante e da ressignificação dos saberes do professor. Então, na prática, eu já passo para a tela de prática. Para pensar nisso, né, para criar esse problema, para escrever, eu tenho algumas evidências para dizer o que eu estou dizendo diante dessa problematização, né, que é o que a gente percebe na escola. Há uma comunicação interna ineficiente, somos muitos professores e se vemos pouco, gerando então um desalinhamento entre a equipe gestora e os professores, uma cultura escolar individualista, né, onde o professor atua de forma sozinho, né, sem incentivo à troca de experiências, porque existe muito pouco tempo para trocas, o que a gente percebe que precisaria ser mais dentro da mesma escola, um baixo nível de confiança entre os professores, dificultando a abertura para compartilhar essas dificuldades e essas estratégias, as resistências às práticas colaborativas e muitas vezes por experiências negativas anteriores, porque fez uma implementação, uma intervenção e percebeu que não deu certo, então eu logo desisto. A falta de formação continuada voltada ao trabalho colaborativo como comunidade de aprendizagem, ou práticas de ensino de colaboração. O desconhecimento de metodologias colaborativas como planejamento integrado ou interdisciplinaridade. Formações desconectadas com a realidade da escola, o que reduz o engajamento dos professores, né? E isso é uma grande dificuldade, porque normalmente nós temos cursos que são oferecidos pela rede e o professor não se vê nesse curso, né? Ele só vê mais um curso. Isso acaba desmotivando o professor a participar dele. A sobrecarga de trabalho docente, limitando o tempo e energia para essa colaboração, e a própria falta de tempo da rotina da escola, né? Destinado a essa troca de experiência e um planejamento conjunto, a ausência de momentos institucionais efetivos para esse planejamento coletivo. Então, essas são as evidências que eu percebi diante dessa problematização. Então, o objetivo dessa implementação é institucionalizar aqui na escola processos estruturados de planejamento coletivo por meio dessa CAPS, fortalecendo o alinhamento pedagógico dessa instituição, por meio da consolidação de práticas colaborativas, sistematizadas, com intenção, orientados por dados, né, pelas evidências que a gente vê da aprendizagem dos alunos e por meio da ação do professor, aprimorando essas práticas pedagógicas, que obviamente vai resultar na aprendizagem do estudante, no sentido de ser um contínuo, né, de mesmo que esse professor fique só um ano com a gente, mas que seja contínuo nesse ano, promovendo o desenvolvimento desse professor, articulando a prática pedagógica com foco na avaliação formativa e na melhoria da continuidade do ensino. Então, a ideia é fazer uma reflexão da prática do professor, na ação do professor, para que ele volte na sala de aula como uma ação mais planejada e com maior intencionalidade para movimentar a aprendizagem desse estudante. Então, pensando nesse plano de ação, implementar uma comunidade de aprendizagem com encontros quinzenais, em hora-atividade ou em reunião de fluxo, focado numa análise da prática do professor, planejamento conjunto e colaborativo, dialogando as evidências das aprendizagens que a gente percebe na prática e da prática desse professor. Então, na prática seria um ciclo estruturado de reflexão e avaliação formativa, com observação de sala de aula, com critérios claros do que se quer olhar e uso das rubricas, o feedback individual, um plano de ação, né, pensando no que foi observado desse professor, a monitoria contínua dos avanços, percebendo quais pontos esse professor está avançando em sala de aula, e uma autoavaliação guiada, fazendo com que o próprio professor faça uma reflexão da ação do próprio professor, né? O que a gente chama de reflexão da ação docente. Também o desenvolvimento de um plano de formação continuada baseada nos dados, incluindo diagnósticos das necessidades formativas, né, o que na prática seria, eu vou para a sala de aula e percebo que o professor tem fragilidade nos instrumentos avaliativos. Eu vou para a sala de aula e
dificuldade em se relacionar com os alunos. Então, eu faço um diagnóstico por meio da observação, e a ideia é retomar essas fragilidades que eu percebo nesse professor em hora atividade, junto à equipe pedagógica, em formato quinzenal. Roteiros e trilhas formativas, né, que seria a ideia do que conversar com esse professor para que faça, né, para construir esse desenvolvimento do professor junto à equipe pedagógica. E a ideia de ser personalizada, porque eu posso, então, numa ideia colaborativa, fazer um encontro não só daquele professor em que eu percebo fragilidade, por exemplo, na metodologia de ensino, mas eu faço nesse mesmo encontro, eu trago para esse mesmo encontro professores em que eu percebi o comportamento dos alunos, percebi o desempenho dos estudantes naquela atividade. Então, essa é a ideia de construção colaborativa nesses momentos. E a mentoria entre pares, que é um momento individual, onde esse professor pode estar com a equipe pedagógica, ou pode estar comigo, né, ou enfim, com a direção, ou com outro professor, para pensar essa ação, para voltar para a sala de aula como uma ação mais planejada diante do contexto que ele está vivenciando. De que forma que eu vou perceber se isso está dando certo, né? A ideia é fazer, então, a avaliação do professor, dentro desses instrumentos que foram indicados anteriormente, no seu desenvolvimento profissional. A avaliação docente ainda ocorre de forma pouco sistematizada, com baixo uso de dados e devolutivas pouco formativas, frequentemente associadas a uma lógica de monitoramento. Para avançar, propõe-se a implementação de um ciclo estruturado de reflexão e avaliação formativa, com observação de aula baseada em critérios claros e as rubricas, os feedbacks individuais, articulados ao plano de ação colaborativo, né, ou seja, entre os professores, monitoramento contínuo dos avanços e uma autoavaliação guiada, né, que seria, então, a ideia, de fato, a reflexão da ação do professor. De forma integrada, esses eixos contribuem para a consolidação de uma cultura de colaboração, reflexão e melhoria contínua, fortalecendo o alinhamento pedagógico dos professores, junto à equipe pedagógica, junto à equipe gestora, promovendo, então, um meio de maior coerência nas práticas educacionais. Os impactos, então, esperados, mais do que criar novas ações, é necessário fortalecer e integrar o que já existe, com foco em métodos claros, baseado com rigor e acompanhamento. Implementar, então, uma CAP como estratégia de formação e serviço, dando novos significados à prática do professor, potencializando as ações de ensino do professor, e a ideia é impactar positivamente as aprendizagens dos estudantes por meio da ação do professor. Formações conectadas a necessidades reais dos professores e com alto impacto na prática do professor. Os meus cursistas já sabem, eu fiz esse comentário em algum dos nossos encontros. Aqui na nossa escola, nós trabalhamos muito com roteiros de hora-atividade. Então, pensar esse desenvolvimento do professor já é uma prática que eu trouxe para cá quando eu vim para essa escola. Aqui eu organizo a equipe pedagógica em demandas, então eu tenho uma pedagoga do integral e uma pedagoga no noturno que só faz acompanhamento pedagógico em hora-atividade, com roteiros, mas que são gerais para toda a escola. A gente não consegue atender os 100 professores, obviamente, mas a gente vai naqueles professores em que a gente sente maior fragilidade. Então, a ideia aqui é, de fato, institucionalizar a ideia do acompanhamento pedagógico, seja pedagogo-professor, seja pedagogo e professores, seja pedagogo-professores e direção, no sentido de pensar essas fragilidades e trazer professores para compartilhar boas práticas, no sentido de trocar experiências, mas de ações que são necessárias para cada professor. Porque eu tenho um professor que precisa ouvir e precisa pensar sobre avaliação, por exemplo. Mas eu tenho os professores que têm tão claro o que é avaliação e desenvolvem avaliações tão intencionais que pode contribuir com o colega de escola, com o professor. E assim com todas as situações que acontecem na escola. Trouxe um pouco de foto, só para vocês verem a movimentação nossa lá no Chile, momentos que a gente estava pensando esse projeto. Então, aí a gente tem uma imagem da universidade, uma imagem do auditório da universidade, da minha sala de aula, que era um grupo que nós estávamos em várias salas, e essa foto à esquerda é o protótipo, que nós estamos ali em 4 diretores e um cartaz que nós desenhamos isso, como é que isso iria acontecer, essa CAP iria acontecer quando voltássemos ao Brasil. E, por fim, um momento que foi muito valioso e que, de fato, a gente pensou como essa CAP funciona, por exemplo, no Chile, foi as visitas nas escolas,
que essa CAP acontece com várias intencionalidades, com várias razões, com vários temas e com vários envolvidos em cada escola. Mas foi o momento da gente perceber que, de fato, é possível, desde que se faça adequações de cada realidade, mas é possível pensar na formação do professor dentro dos nossos problemas das nossas escolas brasileiras. E aí, para fechar minha fala, essa fala, para mim, ela faz muito sentido quando a gente está pensando em desenvolvimento do professor, porque ninguém nasce professor numa certa terça-feira, 4 horas da tarde, né? Ninguém nasce para ser marcado como professor. A gente não pode olhar para o professor como alguém que tem uma vocação do nada, né? A gente se transforma como educador permanentemente na prática e na reflexão sobre a prática. É isso. Alessandro, deu tempo? Diogo, você falou 17 minutos, 17 minutos e 2 segundos. Passou um pouquinho do seu tempo, mas eu deixei você falar porque o seu trabalho é muito bacana aí na escola também, né? Não só porque você foi para o Chile, e eu quero fazer um combinado com vocês, não sei se vocês topam. Acho que ficaria um pouco cansativo vocês me ouvirem agora mais 20 minutos. A minha temática é um pouco parecida, e assim, eu peço licença para o nosso tutor e para o Diogo, para que a gente faça uma pausa de 5 minutos para vocês irem ao banheiro, tomar água, ver alguma demanda da escola, e a gente retorna às 16h10, a hora que eu levantar a mãozinha, aí eu começo a minha apresentação. Pode ser assim? Eu acho que o Diogo não tem essa prática, mas só para você tomar uma água, Diogo, falou bastante tempo aí, tá? É o Fechou. momento de intervalo.
Luiz? Ele está sem fone, Cláudio. Ah, ele está sem fone? Tá, pode ver, ele tirou o fone. Agora ele vai colocar o fone. Oi, Luiz? Posso fazer uma brincadeira com você? No início, quando você disse assim, eu entrei um pouquinho atrasado, algo assim, porque eu estava assistindo. Eu pensei que ele ia dizer que estava assistindo o jogo, Alessandro, mas não era isso. Eu me contive para não falar na hora, tive que me segurar. Tem que eu queria, nessa época de Copa do Mundo, é tudo tão legal, tem jogo qualquer hora do dia. O Cristiano Ronaldo fez 2 gols hoje, me parece. Que vontade que dá, né? Mas eu não consegui. Eu estava assistindo outro encontro, porque começou umas 13h30 e eu estava lá com o pessoal do outro grupo. Não, desculpe, mas não pude deixar de perder Claro, o comentário. Bom humor acima de tudo. Na verdade, o Luiz, se colocar um óculos nele, fica o padre Fábio de Mello, né? Já ouvi bastante isso, hein? Eu acho que ele cobra cachê para fazer as apresentações dele, né? Eu queria o cachê de uma dessas apresentações, para mim estava ótimo já. Dá para fazer um sósia. Então, são 16h12 já, deixei passar um pouquinho do tempo, né? Estou esperando o retorno dos colegas. Alessandro. Oi, Carlos. Como é que foi a alimentação lá? Enquanto não volta, pessoal? Cara, eu emagreci 6 quilos. Eu não gostei da comida chilena. Nem um pouco. Achei, assim, algo que nós brasileiros estamos muito à frente, até porque eu sou carnívoro e lá a carne de boi é algo... Cara, até o Subway lá é ruim. Eu não entendi nada daquilo, mas, né, Diogo, nosso negócio não era comida, né? Nós se alimentava bem com líquido. Bastante papas e pollo. Batata eu acho que eu nunca comi tanto na minha vida igual comi no Chile. Papas, né? Papas fritas. Isso aí era o que mais tinha. E assim, antes de eu fazer minha apresentação aqui, né? Uma das coisas, no primeiro dia lá no Chile, fomos pedir um lanche, né? Pegamos o celular para pedir o lanche em espanhol, fizemos como que falava em espanhol, depois que nós já tínhamos gastado o espanhol, o atendente falou, pode falar em português, porque eu sou brasileiro. Cara, por que o cara faz isso? Deixou nós um tempão lá para pedir um x-salada, que estava difícil para falar em espanhol, e aí o cara fala, não, eu sou do Brasil. Aí quebrou, aí matou até a nossa fome. Então, vamos lá. O meu trabalho, o trabalho da minha equipe foi mais ou menos na mesma linha, assim, da equipe do professor Diogo, mas com um foco um pouquinho diferente. E aí, conforme eu for falando, vocês vão entender melhor. Então, o tema do meu projeto integrador é desenvolvimento profissional docente, da teoria à prática. Faltou colocar uma foto aqui, mas eu achei que não era necessário. Então, quem fazia parte da minha mesa? O Ederson, da cidade de Centenário do Sul, do núcleo de Londrina. O diretor Iris Roque, que é do núcleo de Telêmaco Borba, a cidade era Reserva. A professora Sandra, do CBJ, de Paranavaí. Eu, que é do Colégio Estadual Unidade Polo, núcleo de Apucarana. A professora Maria, do Colégio Santos Dumont, também de Paranavaí, e a professora Jacinta, que pertence ao núcleo de Londrina, cidade de Londrina, também fazia parte da minha mesa, da mesa a qual nós trabalhamos esse tema, que a princípio estava voltado para o 9º ano, mas eu segui um caminho um pouco diferente dos colegas, por conta do que eu estava vendo acontecendo aqui no colégio. Então, espero aí que essa tela contemple o Colégio Unidade Polo, essas palmeiras que tem aqui na frente na foto, nós temos 84 ao longo da escola.
Somos de porte M, temos 333 alunos. No ensino fundamental, temos ensino fundamental e médio regular, temos a educação profissional, atendemos em 3 turnos, manhã, tarde e noite, porém o turno da tarde é apenas para sala de recurso e empreendedorismo, não é de ensino regular, então é uma escola regular manhã e noite. Quando você colocou que tinha 100 professores, eu pensei comigo, e eu ainda reclamava, né? Eu só tenho 32, e até coloquei aqui, não sei se dá para vocês lerem, deixa eu ampliar aqui a tela, são 15 efetivos e 17 PSS, tenho 3 pedalocas, porque eu não posso considerar pedagogas, né? Elas estão todas doidinhas, com todas as demandas, eu chamo elas de pedaloca. Então, eu tenho 2 efetivas e 1 PSS, 2 no turno da manhã, 1 no turno da noite, e alguma delas, em escala semanal, atende os nossos alunos da sala de recurso no período da tarde. Tenho uma coordenadora da área técnica do curso de administração, e tenho 16 agentes educacionais, todos eles terceirizados, 14 agentes 1, e 2 agentes 2, e nesses agentes aqui também incluo os inspetores de aluno. Qual é o diferencial do Colégio Estadual Unidade Polo? Ofertar a educação profissional, atender em 3 turnos, integrar a formação geral com a formação técnica, já que a gente tem as duas, e a formação voltada à cidadania e ao mercado de trabalho, aqui saiu o mundo de trabalho, e qual que são os nossos principais desafios, que é quase igual da escola do Diogo, né? Eu não vi isso na dele, né? Mas aqui, a baixa participação da família na vida escolar dos estudantes, a infrequência, especialmente no período da noite, a rotatividade entre professores e pedagogos, eu nunca tenho no mesmo ano os mesmos pedagogos, por isso que a gente deixa eles loucos. Quando eles estão começando a ficar fora do CAPES, eles vão para outro lugar. Uma luta danada para fazer com que os professores aderem às formações em serviço, uma delas é o programa Formadores em Ação, foi meio que no ameaço, mas a galera está fazendo, e a resistência a se reinventar pedagogicamente ou de tentar novas metodologias. Então, o problema e desafio daqui um dos principais desafios da formação docente atualmente é a distância entre teoria e prática, fazendo com que muitos professores se sintam despreparados para enfrentar a complexidade da educação básica. Qual foi o desafio? Como levar os professores a refletirem sobre a sua prática e a redefinirem suas metodologias de ensino de acordo com a idade e as necessidades de seus alunos. Por que idade? No meu caso, eu tenho um 6º ano com alunos de 11 a 14 anos. E a gente sabe que é diferente como aprende uma criança de 11 e um adolescente de 14 anos dentro da mesma sala. Dentro dos diagnósticos e das evidências, a formação acadêmica consolidada, a maioria dos nossos professores possui especialização, tem um sólido domínio teórico das suas áreas de atuação e são conhecedores de metodologias contemporâneas e inovadoras. Eles têm conhecimento, porém não quer dizer que eles praticam isso na sala de aula. Distanciamento entre teoria e prática. As reuniões pedagógicas revelam a teoria discutida nos livros parece não conversar com o que acontece entre as 4 paredes da sala de aula. Qual que é o desafio no cotidiano escolar? Gestão de conflitos, diferentes ritmos de aprendizagem,
demandas socioemocionais, eu atendo aluno infrator, então tenho muito isso aqui, e a diversidade de contextos e realidades. Qual é a consequência observada? Por não conseguir transpor conhecimento acadêmico para estratégias práticas eficazes, muitos dos nossos docentes acabam recorrendo a práticas tradicionais de ensino que eles mesmos criticam na teoria. Faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Acho que é esse o tema. A formação continuada em serviço é o elo que une o saber acadêmico ao chão da escola. Então, qual que era o objetivo principal do nosso projeto integrador? Promover processos de formação continuada no ambiente escolar, fortalecendo a prática reflexiva dos professores e a articulação entre teoria e prática, para que possam reestruturar suas metodologias de ensino de forma alinhada às necessidades cognitivas e socioemocionais dos estudantes. Como que eu posso justificar um objetivo como esse? Naquela avaliação do CAED, o ano passado, uma das nossas turmas de matemática tirou 2. Este ano, eles tiraram 6, de uma nota que vai de 0 a 100. Fizemos um questionário com os estudantes. O que é que mais atrapalhava a aprendizagem deles? A resposta foi: professor, nós não sabemos o que o professor quer que a gente faça. Foi por isso que o trabalho nosso foi voltado para a prática docente. Porque muitas vezes não é porque o aluno não sabe, ele não entendeu, ele não pergunta, e ele vai para casa com dúvida, e no outro dia já é outro conteúdo. É uma sequência, é um conteúdo em sequência que não ficou bem apropriado no início e que vai caminhar errado até o final. Não sei se vocês têm resultados na matemática semelhantes, mas no nosso caso, o reloginho está com o tanque quase vazio, não é de tanque cheio. Então, qual é o nosso plano? Qual foi o nosso plano de ação que a gente está desenvolvendo ainda aqui no colégio? Grupos de estudos, estudo de temáticas pedagógicas, discussões de situações reais. Esses estudos de caso, trazendo para a nossa realidade, é muito bom. O compartilhamento de experiências e estudo de estratégias pedagógicas. Esse grupo de estudo é fazer com que professores que têm experiências exitosas possam conversar com aqueles que estão iniciando, porque o que a gente tem ouvido aqui nos corredores é: fulano está começando agora, mas tem gente que também está no final da carreira e ainda não aprendeu da aula. Então, a gente precisa juntar experiência e juventude para um mesmo objetivo. E é por isso que estamos montando os nossos grupos de estudo por área de conhecimento. Não só matemática com matemática, mas matemática com física, matemática com química, porque são disciplinas que necessitam de cálculo, e os nossos alunos estão precisando voltar na época da tabuada. Muitos deles não conseguem fazer operações simples. Criamos a mentoria com esses professores mais experientes, que é escuta ativa dos professores, reflexão sobre a prática e definição de metas de melhoria. A autoavaliação vem junto com a observação de sala de aula, análise da prática docente e a identificação dos desafios. No feedback formativo, a discussão dos resultados, o planejamento e ajustes e a reestruturação das metodologias. E qual é o resultado esperado? Professores mais reflexivos, metodologias, aqui saiu mais, mas é metodologias ativas e melhoria da aprendizagem. Aqui isso aqui, gente, é uma avaliação do professor, tá? Para ele avaliar de 1 a 5 como que ele trabalha nas turmas. É bem interessante essa avaliação, se vocês quiserem que depois eu disponibilize para vocês, eu posso fazer isso.
Então, aqui, como que funcionava o nosso estudo lá no Chile, né? Aqui está a nossa mesa. Voltou aqui o Ederson, a foto aqui na hora de montagem do slide, acabou cortando ele, mas nós éramos em 6. A gente estava trabalhando a confecção desse momento, desse trabalho. Aqui era a mentora da universidade, que avaliava tudo que nós estávamos fazendo. Ela apareceu em 2 momentos, né, na universidade. E as visitas que nós fizemos, eu achei muito importante ter ido. Essa escola aqui, bilíngue, República del Paraguai, que só está a foto da fachada, eu não quis carregar de fotos para vocês. Ela tem 1.281 alunos e 600 deles são venezuelanos, não são chilenos. E algo que me chamou muita atenção, a cada 1h30, né, Diogo? Se você quiser complementar depois, eles têm um intervalo de 15 minutos. Então, 1h30 de aula para 15 minutos, e quando bate o sinal, ninguém grita com ninguém. Todo mundo retorna para a sala de aula, assim, como se fosse num passe de mágica, sem haver nenhuma gritaria, a aula retoma tranquilamente. E eu falei, não é possível que esse povo não tenha um inspetor, não tem ninguém que coloque eles para dentro. É da questão de todo um trabalho feito da educação mesmo das crianças. E a República del Paraguai, ela tem 1º a 8º ano junto. Não é que nem aqui que a gente tem CMEIs. O ensino fundamental deles é todo mundo junto. E todo mundo brinca junto no mesmo espaço, no maior clima de respeito. E aí, como não podia faltar, eu fui no Instituto Insuco Dos. Eles falam, nós somos o Dos, mas na verdade somos sempre o 1, que eles fazem uma competições entre os institutos, que é a educação profissional. Não sei se vai dar para vocês verem, ficou pequenininho aqui, deixa eu ver se eu consigo ampliar, mas olha aqui, ó, contabilidade, administração e programação. Não acontece no Chile mistura entre modalidades de ensino. Quem tem curso técnico, a escola é só técnica. Não há outra modalidade de ensino junto, nem ensino regular, nem ensino fundamental. Então, quais são os indicadores e avaliação desse programa que a gente está tentando implantar aqui? A participação dos professores nos grupos de estudo e mentorias, a realização das atividades de autoavaliação e reflexão sobre a prática docente, o compartilhamento de experiências e estratégias pedagógicas entre professores, aplicação em sala de aula das metodologias discutidas durante as formações, o acompanhamento dos planejamentos pedagógicos elaborados pelos docentes, a observação das práticas pedagógicas desenvolvidas ao longo do projeto, a avaliação da percepção dos professores sobre as contribuições da formação para a sua prática profissional, o fortalecimento da colaboração entre docentes, que é a cultura colaborativa que a gente ouviu muito lá no Chile, que falta ainda muito entre os nossos docentes, essa coisa de um colaborar com o outro, a aproximação entre teoria e prática no cotidiano escolar e a melhoria da capacidade dos professores em adaptar metodologias às necessidades dos estudantes. Aí tem uma pequena frase aqui, a formação continuada em serviço ao elo que une o saber acadêmico ao chão da escola. Estou terminando já, tá? Os impactos esperados. O fortalecimento da prática reflexiva dos professores sobre o próprio fazer pedagógico. Quem é que nunca teve um embate com o professor porque ele não consegue enxergar que ele precisa das mudanças? Maior aproximação entre os conhecimentos teóricos e a realidade da sala de aula, ampliação do repertório metodológico dos docentes, o desenvolvimento de estratégias pedagógicas mais adequadas às necessidades dos estudantes,
o fortalecimento da cultura de colaboração e troca de experiências entre professores, maior segurança dos docentes na tomada de decisão pedagógica, incentivo à inovação e à busca contínua pelo aperfeiçoamento profissional, a consolidação de espaços permanentes de formação continuada no ambiente escolar e a contribuição para a melhoria dos processos de ensino-aprendizagem. A frase que eu deixo aqui: a formação continuada em serviço é o elo que transforma conhecimento em prática e fortalece a aprendizagem dos estudantes. Só para encerrar, né? Da experiência à transformação da prática, o desenvolvimento desse projeto foi inspirado pelas vivências, reflexões e troca de experiências proporcionadas pelo programa Ganhando o Mundo Diretor. Os momentos de estudo colaborativo permitiram analisar desafios comuns às escolas, compartilhar estratégias e construir propostas voltadas ao fortalecimento da prática pedagógica e da aprendizagem dos estudantes. Mais do que conhecer novas realidades educacionais, a experiência reforçou a importância da formação continuada, da liderança pedagógica e do trabalho coletivo na construção de uma escola cada vez mais inovadora e comprometida com a aprendizagem. Aprender com outras experiências amplia horizontes, transformar esse aprendizado em ação é o que gera impacto na escola. E encerro aqui a minha apresentação, e antes de abrir para vocês poderem fazer perguntas, uma das coisas que me chamou muito a atenção são equipes. As equipes das escolas chilenas, como psicólogos, fonoaudiólogo, né, faz toda a diferença. Cada escola tem a sua, tem inspetor de convivência. Quando há um conflito na escola, é esse inspetor de convivência que toma a frente, não é o diretor, né? E tudo é resolvido dentro do mesmo dia. Lá eu não ouvi palavra conselho tutelar, né, Diogo? Não sei se você pode contribuir, mas lá eles investem em pessoas e não em prédios. Todas as escolas que nós fomos e dos colegas, né, existe uma equipe multi, né, uma ideia de equipe multi dentro das escolas, assistente social também, psicólogos, igual você falou, que já tem uma organização de como lidar com as situações que a gente tem bastante aqui também, né, de indisciplina, de busca, mas existe uma cultura do país um pouco bem diferente em relação ao Brasil, de como a população e de comportamento dos alunos dentro da escola. Antes de eu passar a palavra para você, Carlos, a gente está já quase no tempo limite, né, do nosso encontro hoje, mas como eu parei um pouquinho, o professor Diogo também teve um probleminha na hora da entrada, eu queria só que vocês tivessem a compreensão de ficar um pouquinho mais com a gente, porque é importante esse momento da escuta de vocês, né, do que nós falamos aqui, se isso foi importante para vocês, e agora a gente abre aí para as perguntas, para aquilo que vocês acharem pertinentes para o momento. Professor Carlos. Gostaria de parabenizar o Diogo, o Alessandro aí pela apresentação e como é árdua o caminho, porque é bem complexo, né? Mas, assim, estão de parabéns e reclamar também, né, que poderíamos pelo menos ter 2 encontros para nós podermos tirar dúvidas e não depende aí de vocês, né, mas nessa organização aí vai faltar tempo de entender. Só uma questão para vocês dois, né, se vocês perceberam, assim, essa questão da equipe é bem bacana, né, porque a gente percebe que eles têm um material humano mais complexo, um número maior de pessoas trabalhando dentro desse espaço escolar, mas se vocês perceberam, assim, nas visitas e nessa convivência, se há uma padronização entre as escolas. Aqui, por exemplo, a gente segue, né, hoje meio que uma padronização da mantenedora, ou se vocês verem um pouquinho mais de autonomia entre uma e outra ali para desenvolver o trabalho.
Carlos, você diz em relação ao trabalho pedagógico, de currículo, de conteúdo, de aula, ou em que sentido? Em relação à organização interna, né? Até porque currículo, eles têm essa organização conjunta com o Ministério ali, mas, assim, eu digo autonomia em relação ao trabalho interno, na forma de condução do trabalho, seguindo a mantenedora, mas, né, digamos assim, aqui nós temos o ofício 40, que você tem que seguir essa dinâmica. Se vocês perceberam, assim, se há uma autonomia maior para eles fazer adaptações, ou se seguem uma... Eu pergunto por curioso, porque eu particularmente percebi, assim, que em muitos casos eles têm essa autonomia, mas não sei qual foi a visão de vocês, né? Eu visitei uma escola que estudavam os filhos dos ministros, uma escola pública que estudava os filhos dos ministros lá de Santiago, uma escola bem bacana. Até quando a gente chegou, os alunos estavam indo no ônibus para fazer aula de natação num clube locado um pouco distante da escola. Assim, uma realidade assim, muito bacana da escola. Um diretor que mostrava que tinha certa autonomia com a organização da escola, uma escola bem organizada, assim, com toda a equipe de mão humana, igual o Alessandro colocou. Um diretor com pouquíssimos problemas de indisciplina na escola. Visitamos todos os espaços da escola, em que a escola se organizava com os laboratórios, com sala de aula. Assim, não me parece da forma com que ele entendia dentro da realidade. A segunda escola era uma escola periférica, assim, até meio feia a escola, não parecia ser uma escola bem cuidada fisicamente, mas uma escola muito organizada com a mão de obra, por exemplo. Bastante professores, tinha sala de aula que tinha 2 professores da educação infantil, que lecionavam, assim, a todo tempo nas salas de aula. E os diretores, eram 3 diretores, mais a equipe de assistente social, psicólogo, e todo mundo muito envolvido. A diferença que eu vi dos relatos dos diretores, e que fizeram até apresentação, não sei se do Alessandro também fizeram, apresentação em slides, assim, para mostrar para nós a organização da escola, e como eles pensavam a escola, né? Eles falavam a todo tempo nos dados. Então, isso para nós talvez seja novo. E antes de ser diretor, eu era da tutoria pedagógica do núcleo. E eu percebia nas escolas em que eu visitava, e depois, né, também convivendo com os diretores, que aqui no Paraná, as nossas ações eram pouco pensadas em função das evidências. E lá no Chile isso é muito comum. Eles olham para os resultados de qualquer avaliação, seja de interna ou externa, mas eles pensam as ações em função das evidências. E eu não sei se na do Alessandro foi assim também, mas eu percebi um avanço deles nisso, que não era, e aí eu acho que nasce a autonomia do que você disse, porque eles pensavam as ações da escola em função dos problemas que eles percebiam, e não de forma engessada, só porque a mantenedora estava indicando. E isso nas 2 escolas que eu fui. As suas também nesse sentido, Alessandro? Olha, na primeira que a gente visitou, que foi a República do Paraguai, até o diretor estava há pouco tempo, né, nessa instituição, mas eu achei, assim, como que eu posso citar para vocês? Uma união entre as equipes, né, ele tinha tudo em mãos. Quantos alunos tinham ido naquele dia, as notas, como ele disse, né, diretor pedagógico mesmo, daí eu fiz uma pergunta para ele assim, e se acabar o papel higiênico da sua escola, quem compra? Você? Ele falou que não, que eram as prefeituras, que ele não sabia. Aí eu falei para ele o fundo rotativo meu. Aí ele falou assim, nossa, que sonho poder ter autonomia financeira. Então, eles não têm autonomia financeira, né, não respondem pela parte financeira. Eu falei, e uma sala de aula se precisar de uma pintura? Ele respondeu para mim que tinha que montar um projeto, tinha que sensibilizar o Miniduc para que eles olhassem para aquela sala e realmente eles acreditassem que aquela sala precisaria de uma pintura. Então, a parte estrutural, ela é bem complexa,
mas eu fiquei apaixonado por um professor de educação física, inclusive continuo conversando, mantive a amizade, porque eu vou explicar para vocês, eu cheguei nessa escola e estava tendo aula de educação física com a segunda série, com o segundo ano, e tinha 40 pequenininhos dançando na aula, uma música tocando e os 40 dançando. E a quadra tinha outro professor e eles também estavam fazendo basquete dançando. Falei, gente, será que esse povo só dança, esse povo chileno, né? E aí, eu fiz fotos com eles, tal, e assim, os alunos apaixonados no professor, apaixonados na aula, assim, vidrados no que estava acontecendo, e eu acho que isso é a essência da coisa. É quando o aluno está num lugar que ele quer muito estar, porque, pelo que eu entendi, no Chile não é obrigatório para a escola. E como que as escolas têm 1.200 alunos, 1.400 alunos? Eu falei, gente, não é possível, deve ter algum erro nessa informação. E aí comecei a pesquisar sobre o professor, né, que estava lá com a segunda série, ele falou assim para mim, aqui em Chile, professor não é valorizado. Falei, nossa, será, meu Deus, que eu estou no lugar certo, né? E ele é o técnico do Chile nos Jogos Olímpicos de Inverno. Esse professor que estava com a segunda série lá, dançando no pátio. E algo que me chamou a atenção, eles têm o professor reserva. Toda escola tem o seu. Faltou o professor, é aquele professor que vai para a sala de aula. Se faltar 2, vai o pedagogo. Se faltar 3, vai o professor, o pedagogo e o diretor. Já está previsto no contrato que o diretor assina. Se não houver docentes suficientes para ter as aulas, vai toda a equipe para a sala de aula. O que não pode é os estudantes ficarem sem aula. Não existe dispensa de aula. Eles dão um jeito e todas as turmas são atendidas. Eu queria ter tempo para mostrar para vocês a apresentação de música que nós tivemos nessa escola República del Paraguai. Já em Suco, eu fiz uma pergunta para o diretor assim, se um aluno dorme na sala, quem vocês chamam para uma conversa? Ele foi categórico e disse, o docente. Porque um docente que faz com que o aluno durma na sala é porque ele não está cumprindo o papel dele direito. Eu falei, aqui no Brasil a gente chama família. Ele falou, não, aqui a gente chama o docente. A prática docente não pode fazer com que o estudante durma na aula. Eliana. Bom, primeiro eu quero parabenizar vocês pela apresentação, trabalho belíssimo. E eu acredito que você já respondeu as minhas questões, porque eu queria realmente saber se lá é obrigatório, né, o aluno a frequentar as aulas e qual era o engajamento da família. Se as famílias são participativas na escola, eles participam ativamente, né? Como que era essa relação? Nas que eu visitei, sim, e a única coisa que foi pedido para nós era que não fotografasse nenhuma criança, né? Não sei se para você também, Diogo, foi assim, que se foi feito esse pedido, não podia fotografar crianças, e uma das coisas que nós estávamos no Chile vindo embora, que foi publicado pelo Ministério chileno, a proibição do uso de celulares para estudantes e professores. Eles tiveram muitos problemas, então eles proibiram que professores e estudantes utilizassem o celular. Não sei qual foi o efeito dessa lei até agora, porque ela entrou em vigor em fevereiro, né? Mas algo deve ter acontecido, tanto é que eles proibiram a gente de fazer foto com os estudantes. E assim, agora eu vou jogar a pergunta para vocês, vocês podem responder aí com as reações. Não seria o sonho nas nossas escolas ter o fonoaudiólogo, o assistente social, o psicólogo, o professor reserva, o assistente, o que gerencia conflitos, né? Todos na mesma equipe. Então, assim,
falei para o Diogo, antes de vocês chegarem, a gente estava conversando, que muitas coisas que nós vimos lá vai depender de política de governo. E uma delas é escolas subvencionadas, que é uma que tem um aporte financeiro do governo chileno, que, em outras palavras, é o mesmo do que acontece com as escolas parceiras aqui no Paraná, que tem um aporte financeiro, que se não der resultados não recebe, é mais ou menos isso. Diogo, vamos para as considerações finais, porque estamos já com 16h45, senão o DAP depois vai cortar nós. Aí a Maria José está dizendo, somos escolas... Deixa eu ler só um pouquinho o que a Maria José escreveu. Somos escolas parceira e realmente, a priori, é isso mesmo. A Cláudia Cirlei escreveu, é por isso que tudo funciona, tem pessoal para cumprir tudo o que é necessário. Sim, tem pessoal para cumprir tudo. Não existe sobrecarga na equipe. Na verdade, eles estão sempre sorridentes. Não vi ninguém carrancudo, e o dia que eu fiquei mais bravo foi que cada escola tem 12 cozinheiras. E a ideia lá para a comunidade, para a população do Chile, da escola também é um pouco diferente. Pelo menos nas escolas onde eu passei, até na escola mais pobre, assim dizendo, de comunidade mais periférica, há uma concepção da família, da ideia, da idealização da escola, do papel da escola, da função da escola, um pouco diferente do Brasil. Por exemplo, na escola que tinha os filhos dos ministros, que é uma escola pública, teoricamente, a educação infantil, os alunos pequenos não pagavam, é a ideia dessa escola subsidiada. Só que o ensino médio, os pais pagavam. E aí a visão que se tinha desses pais, tanto dos que pagavam quanto dos que não pagavam, era da importância da escola. Então, nessas duas escolas, nem uma nem na outra, e elas são de diferentes contextos, assim, de realidades dos alunos, eles não tinham problema com a frequência. As famílias compreendiam a importância de mandar a criança para a escola, e talvez é uma realidade que a gente não tem aqui, né? Então, independente se o pai estava pagando ou não, independente da classe social dessas famílias, né, desses dois projetos de escolas que eram diferentes, lá nessas que eu fui, não se tinha problema com a frequência escolar. Os alunos, que o Alessandro falou, que o Alessandro comentou, né, os alunos queriam estar ali. E isso, pelo menos do que a gente ouviu, é uma realidade do Chile. Então, o que eu senti falta lá foi da gente poder visitar mais escolas, ter tempo para fazer mais visitas, para estar mais próximo mesmo dessa realidade deles. Eu senti, assim, que a gente trabalhou bastante sobre os projetos, a gente tinha 5 módulos para cumprir, né, desde quando iniciou esse projeto, mas, para finalizar minha fala, uma das coisas também que eu fiquei, assim, pensando, nessa avaliação docente, a avaliação docente não é igual a que a gente pratica aqui no Paraná. O professor tem que se inscrever. Ninguém manda recado para o professor, você tem que ir lá e se inscrever. Se ele não se inscrever, ele está fora. Então, ele tem que cumprir com os prazos, eles cumprem, e todos os professores chilenos falavam da educação chilena com muita propriedade e admiração. Eles conheciam sobre, pelo jeito eles estudam muito. Na universidade tinha vários cursos que formam professores, a universidade estava cheia, Diego Portales, né, Diogo? A gente via, né, muitos estudantes, e uma das coisas lá na República do Paraguai, que quem tem aporte do governo, come, quem não tem, leva o lanche. Então, assim, vocês conseguem imaginar na escola de vocês, uma parte dos alunos no refeitório comendo e a outra parte levando o lanche? Lá é assim, nessa República do Paraguai. E eu falei, dá certo isso? E fiquei esperando para ver. Os alunos
citados como carentes, foram todos para o refeitório, enquanto os demais abrindo aquela antiga lancheira para pegar o lanche para comer. E a cantina era um casebre, quase desmanchando já, que vendia algumas coisinhas com pouco movimento, porque a maior parte deles, e eles levam comida para o dia todo, tendo em vista que a cada 1h30 tem intervalo. Vamos fechar, Diogo? Vamos Porque fechar, o pessoal vamos está lá para a ficando cansado. atividade, né? E só para terminar, a curiosidade, né? O transporte é por conta da família, né? O Estado lá, o país, enfim, não é responsável pelo transporte escolar dos alunos. E aí, para fechar, então, acesse o seu portfólio, vai até o Class, no slides do Encontro 11, nosso último encontro de atividade. A ideia é que vocês façam uma reflexão em relação a esses pontos que eu e o Alessandro, né, colocamos, que são possíveis de executar nas nossas escolas, e respondam aí. O que fez sentido para a minha escola, o que é possível pensar numa adequação e trazer para a realidade de vocês, de algum desses aspectos que nós colocamos, né, que também pode ser em relação à equipe pedagógica, ou com professores, ou com a sua comunidade escolar, e o que eu posso transformar em ação concreta, que talvez você ainda não faz na sua escola, ou que agora você pode repensar essa ação na sua escola. Isso, Alessandro. Podemos deixar como tarefa de casa, Alessandro, faltando 7 minutos para 5? Sim, vamos deixar, o pessoal já ouviu nós demais hoje, né? Acho que já estão cansados já. Alguns já até mandaram o recadinho que precisavam sair. Para mim também. Então, eu gostaria que... deixa eu ver. Professora Regiane, faça a leitura do encerramento aqui para nós com essa frase, e aí a gente faz uma foto, Diogo, das duas turmas juntos para a gente fechar. Qual? Estamos em duas. Aí é tudo em duplicidade, Regiane e Cristina. Sou eu. A eficácia coletiva dos professores tem 3 vezes mais impacto na aprendizagem dos alunos do que o nível socioeconômico. O envolvimento dos pais e a motivação, concentração, persistência e empenho dos próprios alunos. Aqui Cláudia, a gente gosta dessa frase, né? Gosta. A gente pode fazer bastante coisa, mas a cereja do bolo está ainda na mão do professor. Nem vou precisar perguntar para outra, porque ela já respondeu. E acho que o mais evidente disto foi o que aconteceu ano passado com as docências compartilhadas e com a grande melhoria do pré-resultado, né? Ainda está no resultado, não está oficial, mas, pelo visto, todo mundo aí melhorou seus resultados, porque os professores abraçaram a causa, né? E fizeram excelentes trabalhos. O Saiba Mais, eu gostaria muito que vocês fizessem a leitura desse livro. Entrem lá no Classroom de vocês e baixem esse livro em PDF, o Líderes na Escola. Vocês vão gostar de fazer a leitura, porque tem aí o que há de melhor, o que diretores das melhores educações do mundo têm feito em vossas escolas e por que eles têm êxito no trabalho. Chegamos ao fim, Diogo. É isso, tá vendo? Agora é só implementar, Alessandro. Isso aí. Então, vamos fazer aquela foto, sorrisão daquela de pagamento na conta, e para nós aqui é feriado amanhã, dia de São João Batista. Então, amanhã, só quero lembrar vocês que não sei como estarei no momento do jogo do Brasil, que é 7 horas da noite, porque não farei nada o dia inteiro. Ô, Alessandro, você faz o print daí, eu não estou vendo nenhum rosto, para mim está todo mundo com a câmera desligada, pode ser? Gente, não, eu faço. É que nós gostamos de falar, né? Foi muito bom poder estar aqui com vocês, compartilhar com vocês. Lembrando que eu e Diogo, nós somos mortais igual vocês, tá? Nós somos diretores. Não somos melhores do que ninguém. E nossas escolas têm os mesmos problemas que vocês também têm, né? Ô, Diogo, pode parar a gravação.
Só um pouquinho, já. Deixa eu só conferir se a foto saiu, né? A gente está abençoado aí pelo padre Fábio de Mello aí, nosso... Deixa eu ver. Que honra, hein? Tem até uma celebridade, e ainda padre, né? Pois é,